Galera, como a maioria aí voltou sim para as técnicas de solda, essa semana eu vou estar falando um pouquinho de solda com vocês. A gente vai estar focando nessa placa aqui, troca do conector de carga dela. E eu vou passar as dicas para a gente estar trabalhando com isso, né? Como a gente faz para remover o conector, preparação da placa, os equipamentos que a gente vai usar e principalmente os riscos, né, que a gente tem, que muitos colocam aí, trocou o conector para o microfone. A gente vai aprender a fazer o processo de troca de conector sem causar falha no microfone, tá? Então, o principal caso aqui, a gente vai trabalhar muito a preparação da placa, tá? E também a proteção. Processo de troca de conector sem causar falha no microfone, tá? Então, o principal caso aqui, a gente vai trabalhar muito a preparação da placa, tá? E também a proteção. A gente vai aprender aqui, primeiramente, a questão da proteção, depois eu já mostro a preparação. Então aqui, ó, a fita Kapton, que normalmente é recomendada para proteção na hora de fazer a troca de um conector, não é a fita mais indicada, tá? Essa fita aqui ela serve para isolamento eletrônico. Então, às vezes você fez um jumper, às vezes você tem um ponto perdido que foi restaurado, você pode isolar de uma forma eletrônica. Ela não resiste à temperatura tanto quanto a fita de alumínio. Até porque a fita de alumínio ela é uma fita refletiva. Então quer dizer que ela vai repelir parte da temperatura, ela não absorve. A fita Kapton ela vai absorver essa temperatura e com o tempo ela perde a aderência da cola e desprende da placa. Se for usar a fita Kapton, vai funcionar? Vai. Só que você vai gastar 3, 4, 10 vezes mais fita do que com a fita de alumínio. Tá? 2 pedacinhos dela a gente consegue ter uma proteção bem mais eficaz do que com a própria Kapton. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai falar é do fluxo pastoso, que eu já falei ontem com vocês, e a gente tem também o fluxo líquido, tá? A gente vai estar trabalhando com esses dois elementos que vão facilitar a remoção. Eu já vi gente tirando o conector de carga sem usar essas coisas. Tranquilo, cara. Ele vai sair da mesma forma, porém com maior risco de você não fazer com que todos os pontos entrem em fusão. E aí você onde acaba puxando, onde acaba arrancando uma trilha, arrancando um ponto, é onde você vai ficar 2, 3 minutos aplicando calor na placa, causando aí uma bolha ou pelo menos aumentando a chance. Então tudo que eu vou passar para vocês, eu não estou dizendo que é o procedimento mais correto, tá? Mas com toda certeza é o procedimento mais seguro que a gente tem. Hoje o que nos preocupa na hora de trabalhar com solda é causar dano na placa, é dar PT na placa. Então tudo que eu vou passar aqui para vocês, procedimentos mais seguros. Então a gente vai estar trabalhando com fluxo líquido para fazer a redução da umidade da solda, que é o maior empecilho que a gente tem para tirar uma peça, né, da placa. Quanto mais a solda, a maior a taxa de umidade da solda, maior a dificuldade que ela tem de derreter. Então, é por isso que às vezes você fica aplicando calor 10, 20, 30 segundos, 1 minuto e a peça não solta. E o fluxo pastoso vai acelerar o derretimento da solda, vai concentrar o aquecimento na área onde ele for aplicado e acaba derretendo mais rápido. Tá? E junto disso, a gente vai estar utilizando a estação de solda para já pré-aquecer a solda como se fosse um procedimento de ressoldagem, né, do próprio conector, e isso já vai fazer com que diminui também ainda mais a umidade dos pontos de solda. Então vamos lá para a preparação. Então é o seguinte, galera, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pré-aquecer esses pontos de solda, que a gente tem aqui, os pontos de fixação, principalmente, tá? Então seria basicamente um derretimento desses pontos, ó. Então a gente vai vir com o estação de retrabalho já quente e fazer esse derretimento aqui desses pontos. Caso esse derretimento não ocorra, a gente pode estar aqui aplicando um pouquinho de fluxo pastoso em cada um desses pontinhos e a gente pode estar também utilizando o estanho. Tá? A solda umedecida da placa ela vai ter um derretimento mais complicado. Então a gente pode acrescentar a solda nova, misturando com a solda antiga da placa, a gente consegue fazer com que haja o ponto de fusão. Então esse procedimento a gente vai fazer em todos os pontos de solda. Tá? Isso vai fazer com que facilite a remoção da estação de retrabalho. Nós não vamos trocar um conector com ferro de solda, tá? Nós precisamos da estação de retrabalho para isso. O ferro de solda ele não consegue derreter todos os pontos de solda ao mesmo tempo. E a gente precisa que isso ocorra para a gente poder remover o conector, tá? Mas já dá para tirar o ferro de solda? Dá. Você vai ter que tirar ponto a ponto de solda disso aqui. Todo o volume de solda que você está vendo aqui, você vai ter que remover para conseguir tirar o conector no ferro de solda. O tempo que você vai levar para fazer esse procedimento, na estação de retrabalho a gente troca 3, 4 conectores. Então é um procedimento que não vale a pena ficar trocando conector com ferro de solda. Tá? A gente vai fazer dessa maneira aqui
que ela é muito mais rápida, eficaz, não tem essa ideia de risco, de putz, vai queimar a placa. A gente vai tomar todos os cuidados para que isso não ocorra. Mas é claro que a gente precisa praticar, não é de primeira que talvez a gente acerte, tá? Mas com o tempo, com certeza, a gente vai ficar bom nisso aqui. Então, ó, os pontos já estão derretidos. Aqui a gente já conseguiu fazer que entrasse em fusão todos os pontos. A parte de cima é interessante também, a gente trabalhar isso aqui. A gente forçar esse derretimento. Beleza. Dá até para reparar que a solda ela fica com outro aspecto, ela já fica brilhante. Essa é a nossa intenção, é fundir a solda que está aqui. Lembrando que a remoção não vai ser feita com ferro de solda, a gente só está fazendo a preparação da placa, da solda, desculpa, para ficar mais fácil a remoção, tá? Então aqui, ó, já conseguimos um resultado bacana. Agora sim a gente vai fazer a proteção com a fita de alumínio, né, daquela entrada de voz do microfone, porque eu costumo fazer a remoção, a aplicação do calor, para remover o conector sempre por baixo. Então eu vou fazer a aplicação de calor aqui. Eu preciso proteger ele, a entrada de voz e o botão. Nesse caso a proteção vai ser feita com a fita de alumínio. Então, eu vou pegar um pedacinho dela. Ela é uma fita colante, então a gente pode descolar ela aqui, fazer essa remoção. Parte ela no meio aqui, coloca um pedacinho em cima do outro, só para garantir, como é um componente totalmente de plástico, cuidado para a fita não tampar os pontos de solda que a gente quer derreter, tá? Então dá uma dobradinha nela aqui, ela não pode ficar por cima, de forma que cubra os pontos de solda a serem derretidos, tá? E aí eu vou colocar mais um pedacinho agora em cima do microfone. Aqui no conector, já vou colar certinho aqui, ó. Só na parte plástica, tá? Para não tampar os pontos de solda. Lembrando que esse é o procedimento mais seguro, tá? Não estou alegando que é o procedimento mais correto. É a forma mais segura que a gente tem. Para quem está começando, para quem está inseguro na parte de solda, faça esse procedimento que você vai conseguir. Até você pegar mais confiança, pegar mais autoridade na parte de solda e tocar da sua forma. Então aqui agora o que eu vou fazer é a aplicação do fluxo líquido e pastoso nos pontos de solda, tá? Vou inclinar a placa aqui um pouquinho, para o líquido não entrar no microfone e acabar danificando ele. Então eu vou dar uma inclinadinha aqui na placa, borrifadinha aqui. Beleza, o líquido ele escorre ali pela solda, tá? E aí ele vai para baixo, acaba não afetando o microfone. Então deixa ele escorrer ali. Aqui o fluxo ele evapora bem rápido, tá? Então a gente deixa ele aqui. Eu já vou pegar fluxo pastoso, já vou fazer a aplicação dele. Fluxo pastoso em quantidade bem miserávelzinha, tá? Se a gente colocar muito fluxo, a gente só vai gerar muita fumaça e vai dificultar a nossa compreensão do ponto de derretimento da solda, se a luz refletindo no fluxo derretido. Então, sem excessos, tá? Espalha bem ele aqui nos pontos de fixação e também nos pontos principais aqui, tá? Para quem não sabe, essas conexões aqui internas, essa parte que está aqui dentro, essas trilhazinhas menorzinhas, elas são responsáveis pela parte de carga e dados, tá? Então aqui é onde a gente tem que ter um maior cuidado, maior atenção, principalmente na remoção e na colocação. Então aqui, ó, fluxo pastoso em todos os pontos de solda, fluxo líquido, preparação já está feita.